Este aqui é um documentário em curta-metragem, são só 18 minutos, sobre a Hiyori Kun. Ela é uma jovem japonesa de 20 e poucos anos que gosta muito de lutar sumô, mas ela está se deparando com várias barreiras nesse estágio da vida dela como atleta, né? Ela ainda não atingiu a sua força total, ela ainda está se desenvolvendo, mas ela está se deparando com uma aposentadoria forçada no ano seguinte, e aí ela precisa então conseguir conquistas importantes para colocar o nome dela na história desse esporte. O problema é que não é permitido que mulheres compitam profissionalmente em sumô. O sumô é um esporte muito antigo, ele vem carregado de tradições que estão seguidas extremamente a risco. Muitas dessas tradições são ultrapassadas e sem fundamento para os dias de hoje. No caso de mulheres, por exemplo, não é permitido que elas participem de competições após os 21 anos de idade, porque há uma crença que elas atingem a capacidade física total delas aos 20, e aí elas só têm um ano para competir. Em contrapartida, os homens podem competir até perto dos 40 anos. Esse filme aqui traz sutis elementos visuais para ilustrar a hipocrisia da sociedade japonesa perante garotas que querem praticar esse esporte. Por exemplo, você tem aqui no filme vídeos de competições escolares, onde as crianças são incentivadas a treinar e a participar de torneios de sumô, o que gera motivação em muitas delas, e elas crescem amando esse esporte, e elas de repente se deparam com a barreira preconceituosa de que não pode haver uma liga feminina profissional. Não pode ter nada oficial de campeonato delas, e que elas devem parar de competir ao entrar na vida adulta. Então, para quem incentivar a prática desse esporte na escola é meio cruel até. E esse sentimento de injustiça, que não só a Hiyori Kun sente, mas provavelmente todas as outras que passam por isso, é transmitido pelo documentário com bastante êxito. Tendo uma boa mescla de vídeos e fotos antigos, entrevistas que são bem colocadas e selecionadas, e cenas que mostram a rotina da Hiyori Kun praticando esporte, o diretor do filme, que é o Matt Kay, ele ilustra a determinação e a decepção que ela sente porque ela domina esse esporte. Ela é muito esperançosa por mudança, e isso culmina nela embarcando para o campeonato mundial, que é em Taiwan, onde o torneio feminino é tratado apenas como apresentações antes do torneio principal, que é masculino. Ou seja, não é uma competição real, oficial mesmo, é só uma apresentação no campeonato mundial. E ela vai numa esperança que o desempenho dela lá ajude a chamar a atenção para o sumô feminino no Japão, para ver se as coisas mudam. Ela quer ver se ela consegue dar um passo nessa mudança, porque se nada mudar, vai chegar o ano que vem e ela não vai poder mais competir. E quando ela chega lá, ela e a gente se depara com várias competidoras de outros países, e aí outra mágoa é percebida sem que haja necessidade de ficar falando, sem necessidade de palavras. Será que essas mulheres dos outros países passam por tantas dificuldades para treinar esse esporte que elas tanto amam? Tem atletas ali claramente que têm mais de 21 anos, mas elas estão lá podendo competir. Então por que dessa tradição descabida ainda se manter no Japão, saca? E nessas horas o diretor procura os olhos da Hiyori Kun, e eles dizem muito. Ele fecha essa história do campeonato mundial com uma tomada muito bem mesclada e sonorizada da Hiyori entrando no ringue sozinha, com um lugar lá, o ginásio, totalmente vazio. É o ápice da narrativa desse documentário aqui, que consegue dar a tensão e a tristeza que permeia essa obra toda. A sensação de que o tempo dela tá acabando e não há solução palpável à vista é muito bem sentida aqui, saca? Você fica com muita dó, e tudo isso é muito bem intercalado com momentos de ponderação e de história. É um feito bem impressionante por uma obra tão curta. Quando sobem os créditos, fica claro que o documentário não é só sobre a Hiyori Kun, mas é sobre as injustiças pelas quais as mulheres passam ao redor do mundo diariamente. Quando ele consegue ilustrar essas descabidas regras sem fundamentos sólidos, impostas por tradições retrógradas, seguindo imposições de tempos antigos quando a humanidade era menos evoluída, ele consegue escancarar que não adaptar esses regulamentos e essas maneiras de analisar o que o sexo feminino é capaz de fazer é coisa de mente atrasada e preguiçosa. Então, Ela Luta Sumô é uma bela obra sobre igualdade de oportunidades, utilizando a luta da protagonista do filme como um espelho para tantas outras lutas ao redor do planeta. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam de documentários? Gostam de sumô? Sabiam dessa história? Esse documentário você pode assistir na Netflix. Comenta ali, curte aí, e para continuar dando passos nerds, não deixem de se inscrever aqui.